mais. E aí eu exalto o fato de estarmos tratando de um assunto que é realmente relevante nos dias atuais, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade, quando alguém me pergunta conceito, eu costumo dizer que a sustentabilidade ela tem a ver com uma resiliência. Observe, é preciso respeitar resiliência para que haja sustentabilidade. O que é resiliência? Qual é a vegetação que tem mais resiliência? A daqui de Jequié ou a de Ilhéus? A capacidade de se reerguer? A daqui de Jequié. Porque como a de Ilhéus ela é mais exuberante em termos volumosos, para que se volte ela ao estado original, ela demanda muito mais tempo, ela tem uma menor capacidade de resiliência. Entretanto, em aspectos de vegetação. Já em aspectos relacionados a alguns agentes físicos, por exemplo, precipitação, solo, tem um ecossistema com capacidade de resiliência superior aos ecossistemas de Jequié. Sustentabilidade tem a ver com conseguir conciliar a pretensão do desenvolvimento humano com todas as questões básicas sociais e ambientais. E para que a gente possa falar de questões básicas sociais e ambientais, temos que pensar na ética ambiental. A ética ambiental é tudo aquilo que a gente pode, que deve e que quer. Se não podemos, não queremos, mas se podemos, não tem como a gente fazer algo ambiental. A ética ambiental tem que responder esses 3 pilares. Eu quero, eu posso e devo. E aí, observe essa frase lá: os homens são miseráveis porque não sabem ver nem entender os bens que estão ao seu alcance. Quem disse isso? Estamos conversando agora, em julho de 2019, sobre esse assunto visto há 2.500 anos atrás, dito por Pitágoras. É verdade. Quando eu era pequeno, eu me lembro de que eu acreditava que o mar era infinito. E nós temos essa ideia de que os recursos naturais eles são infinitos, né? A gente não tem noção de que... Não é que não tenha noção. A gente não tem o devido entendimento de que esses recursos naturais, renováveis ou não, eles precisam... eles possuem uma característica específica e uma capacidade de resiliência. Essa capacidade de se reerguer é preciso que se conheça, justamente para que se possa falar em novas energias, para que se possa falar em novas condutas ambientais, para que se possa falar em nova legislação. Nesse ponto, eu gostaria de falar uma coisa que eu disse. Eu represento o CREA lá em Ilhéus, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é o CONDEMA. E uma certa feita, tem pouco tempo, eu vi algumas conversas de cunho político, e aí essas conversas que a gente já conhece, né? Bolsonaro, Lula, Dilma, sei quem. Eu estou aguardando até agora Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro tratar das questões ambientais da forma que se precisa tratar. Porque nós temos um código florestal que já foi feito e defasado em 2012. Nós temos uma lei da Mata Atlântica, que é a Lei 11.428, que já é defasada e pouco explícita. Eu estou falando de uma lei de 2006, regulamentada pelo decreto 6660, também sem condições de ser executado. Pelo menos perde-se o grande objetivo, transformando o meio ambiente às vezes em objeto, que não é objetivo. Nós temos a lei de crimes ambientais 9605, que fala e pouco se aplica. No estado da Bahia temos uma legislação também que é boa, a 16.693, a atual legislação do estado da Bahia, que trata de regularização ambiental. Regularização ambiental. As atividades de vocês todos aqui, que eu sei que tem pessoas de engenharia civil, tem de mecânica também, não é isso? Todas as áreas de vocês passarão por necessidade de regularização. Você vai se deparar com outorga, você vai se deparar com alvará, você vai se deparar com licenciamento, você vai se deparar com, enfim, com uma série de procedimentos administrativos que vão atestar, ou melhor, pressupõe-se que está adequado ambientalmente e urbanisticamente, no caso dos engenheiros civis e no caso dos engenheiros mecânicos, nós todos sempre tratando das normas, né? Observem, isso aí é um site World Meters, que é um site que eu utilizo de forma até curiosa. Eu brinco com esse site assim, porque ele tem várias informações importantes. Observem, isso aqui foi uma coisa que eu peguei em 2016. A população brasileira era essa. Gente,
Se vocês têm menos de 30 anos, dificilmente vão se lembrar, mas eu me lembro de cantarmos, na época da Copa, 90 milhões em ação para frente Brasil. Nós tínhamos 90 milhões outro dia. Nós já temos 205, na verdade nós já temos mais. No mundo tem mais de 7 bilhões e meio. Esse dado é de 2016. Nós temos 540 milhões de pessoas obesas, enquanto que ainda morre-se de fome. Aí eu volto a falar, não tão antigo como o gênio Pitágoras, mas também o gênio como Thomas Malthus. Ele disse lá na época de 1978, mais ou menos, ele que na verdade fez a teoria malthusiana. O que ele dizia? Olhe, o crescimento populacional em uma progressão geométrica, enquanto que o crescimento dos alimentos, a disponibilidade de alimentos é aritmética. Isso não vai funcionar. Quando a gente vai falar aqui de questão ambiental, eu não vou entrar no mérito mais do utópico, da filosofia, que é interessante, é importante, mas eu não vou entrar nessa ideia da distância. Quando eu falo utópico, a noção de distância que às vezes nós temos. Eu quero dizer a vocês que todos nós estamos sujeitos às questões ambientais em termos práticos. O que vocês acham que seria o principal ponto legal acerca do zelo, do controle ambiental no Brasil? Qual seria o nosso maior marco? Vou contar uma história que é verdadeira, que André Trigueiro, ele fala muito bem sobre isso. Ele conta que André Trigueiro, ele diz o seguinte: um dos principais prêmios norte-americanos sobre literatura é o Pulitzer. E tem um livro, engraçado que eu vi isso no YouTube, eu gosto muito de me divertir no YouTube assim, mas até final de semana, tomando um vinho, fazendo alguma coisa, assisto algum vídeo assim. E esses vídeos eu já tinha assistido, mas não sabia de quem era. Jared Diamond. Ele foi considerado, ele foi condecorado com esse prêmio do Pulitzer, que é um dos prêmios principais, se não for o principal norte-americano, que trata exatamente do seguinte tema, título: Armas, Germes e Aço. Se vocês ainda não assistiram, assistam. Vale muito a pena. É o momento de relação entre povos diferentes. Enquanto alguns nativos eles não tinham contato com mais nenhum tipo de seres humanos, outros seres humanos já tinham germes, já tinham armas e já dominavam o aço. Então esse livro fala exatamente sobre isso. Não foi nesse livro que eu vou contar a história que ele relata. No livro subsequente a esse, ele trata do nosso futuro em comum. O que aconteceu? Uma discussão disso lá em Estocolmo. E ele fala sobre algumas civilizações que colapsaram, se encerraram. Eu vou contar para vocês fatos verídicos. Vikings, maias, astecas, não temos mais essas civilizações, não é? A ilha de Páscoa, localizada na Polinésia, próximo a 3.000 quilômetros do Chile, a ilha de Páscoa, todo mundo aqui conhece a ilha de Páscoa? Todos conhecem. Já viram uns totens? Uma ilha que tem vários totens, que todo mundo achava que aquilo era de extraterrenos. A ciência já descartou a possibilidade de serem seres extraterrenos. Aquilo fazia parte de uma cultura da ilha de Páscoa. Observe. Aqueles totens, como é que se descobriu isso? Aqueles totens, eles eram colocados para dar representatividade, pujança às famílias. As famílias que possuíam os totens mais altos, tanto nos morros como por altura dos totens, elas eram as famílias tidas como as famílias de maior condições, enfim, de recursos, né? Não vou entrar em financeiras porque não tinha dinheiro à época, mas eram as famílias principais em termos de representatividade. Isso, durante os anos que foram sendo utilizados os recursos naturais para a fabricação, não apenas a fabricação dos totens, que são pedras,
Mas o meio de transporte naquela época eram toras de madeira. E para se fabricar os totens, tinha que usar uma quantidade de madeira significativa. Com o uso do carbono, consegue-se fazer esse estudo, essa comprovação do que eu estou falando para vocês, de modo gradativo. Começou-se a observar, nos estudos relacionados à história desses totens, que determinado momento dessa civilização que residia na Ilha de Páscoa, o consumo de recursos naturais foi tão superior à sua capacidade de resiliência de se recuperar, que começou a exaurir, começou a não ter mais madeira na ilha. A gente tem a dificuldade de enxergar que o mundo é finito, né? Imaginemos uma ilha. Se a gente imaginar uma ilha para 2 pessoas, dá para a gente passar um bom tempo, né? Mas se a gente tiver uma ilha com 2 milhões de pessoas, uma ilha pequena, nós imaginamos que o consumo vai acabar com a capacidade. O consumo será mais rápido, como já dizia Malthus, do que a sua capacidade de resiliência. Com isso, com a retirada da vegetação, a fauna começou a sumir. As águas começaram a secar, porque quem faz a manutenção tanto das bacias como das microbacias os principais são a vegetação. E aí, pasmem, como essa civilização se encerrou. Como é que eles descobriram isso, Ricardo? Sabe como eles descobriram isso? Que as últimas 100 pessoas que o carbono 14 diagnosticou como sendo as últimas que morreram, elas não tinham nem braço nem perna. Eles estavam se comendo. Assim encerrou a vida na Ilha de Páscoa. A gente está falando de uma coisa que parece antiga, e é antiga. O furacão Katrina chegou nos Estados Unidos, e aí, passados alguns dias que o furacão passou, as pessoas foram se reunindo em áreas públicas, não foi isso? E um dos locais que as pessoas mais utilizaram como habitáculo, como área de abrigo, foi o Superdome, que é um estádio gigantesco dos Estados Unidos, e várias pessoas ficaram alojadas lá, recebendo ali alguns cuidados. Então, passados 3 dias, passados 4 dias, começou a ter o zum. Olha, eu soube que não vai demorar 10 dias, eu soube que é mais. Passados 12 dias, 13 dias, diques rompidos, sem água, sem energia, sem alimentação, sem estrada. Aí tem um ditado brasileiro que fala assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Todos nós somos assim. Eu sou assim. Eu sou apaixonado por caranguejo. Se chega um caranguejo na mesa, pode estar minha mãe, eu pego o maior para mim. Não interessa. Se você pedir uma porção de comida, você pega a primeira. Nós somos assim. Imagine o desespero. Passaram-se 15 dias, passaram-se 20 dias. Existem relatos oficiais de casos de estupro, assassinato, crimes bárbaros cometidos por pessoas que estavam desesperadas. Faltou um pouquinho para a gente ficar desse jeito na época da greve dos rodoviários. Nós estávamos correndo, não sei vocês aqui, nós estávamos correndo para conseguir comprar água na frente dela. Quando eu ouvia meu vizinho falando que ia comprar água, aonde? Ali não sei aonde, só tem 10, eu quero as 10. Eu não quero saber se você vai comprar mais nenhuma. Nós entramos em colapso muito fácil. Nós não temos a organização humana de paridade. Observe como somos frágeis. Observe que não precisa que a gente viva na Ilha de Páscoa para que as questões ambientais elas sejam observadas. Coisas poucas. Qual é o grande lance, na minha opinião, de dizer assim, vamos nos livrar do petróleo? Não se faz esse tipo de coisa do dia para a noite, né? Estamos falando de uma matriz que já existe desse formato, de uma fonte já entranhada nas áreas. O que nós precisamos começar a pensar, na minha opinião? Diversificar, dar mais autonomia para as propriedades, que as propriedades elas possam produzir mais, que tecnologias elas possam ser utilizadas. Eu estava na apresentação do trabalho de conclusão de curso na quinta-feira, de um orientando de um amigo meu, e um dos membros da banca, o professor Marcelo Cassiano, ele fez a seguinte pergunta para o aluno. O aluno conseguiu chegar ao diagnóstico de que o brasileiro gerava 500 quilos de construção, de resíduos de construção civil por ano. Cada brasileiro geraria isso.
E aí ele chegou à constatação de que na Alemanha se gasta-se 150 quilos por ano. E o professor perguntou, por que essa diferença? A diferença é simples, o pensamento ele é bem básico. Eu não vou conseguir aqui, de fato, listar um único aspecto. Mas o principal é certamente o fato de que os alemães eles não possuem a quantidade de recursos naturais que nós temos. Então, se a gente quer fazer construção de casa, a gente só compra areia. Se você quiser fazer construção de casa em países que não possuem uma quantidade abundante de areia, você vai usar o quê? Resto de material de construção civil, como agregado. Você vai utilizar o quê? Outros produtos que não podem ser perdidos, produtos artificiais. O grande lance, o grande problema, ao meu ver, é a nossa condição de entendimento de que a ideia de infinito, de que não acaba e acaba. E quando se fala disso, sobre recursos naturais, e se pensa como e qual é a tendência da engenharia acerca, na minha visão, da utilização dos recursos naturais. Bom, eu vejo que nós temos uma mãe, em termos de norte, que é realmente, eu diria que perfeito. O artigo 225 da Constituição Federal Brasileira. Olha bem, parte a parte. Ele diz que todo mundo tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum de todos e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de protegê-los e preservá-los para as presentes e futuras gerações. Olha, bem de uso comum de todos é praia, é rio. São coisas que você não tem como comprar, não é seu, mas você pode defender. E nós não temos obrigação institucional ou constitucional de esperar que o poder público tome atitudes, não. Cabe à coletividade. Aqui estamos representados em coletivo, o dever constitucional de mais do que proteger, preservar. Olha, a preservação é maior do que a proteção. Prova disso que as unidades de conservação do tipo de proteção, né? Você tem a APA, é um tipo de unidade de conservação do tipo de uso sustentável, onde você tem uma área de proteção ambiental. Quando você vai falar de APP, a área de preservação permanente é ainda maior, o rigor do uso. E nós temos o dever de proteger, ou seja, usar de modo sustentável aquilo que é utilizável e preservar aquilo que não é utilizável. São casos das áreas de preservação permanente já estabelecidas pelo Código Florestal de 2012. Temos ainda a Política Nacional de Meio Ambiente, desde 81, que trata já do licenciamento da regularização ambiental. E aí, o que é que tem que ser feito de modo objetivo? O que é que não é nem que se tem feito, é muita pretensão mesmo falar isso. Mas o que é que o mundo tem se discutido em termos de formas de otimização desses processos? Bom, a realidade aumentada já é uma tendência, na verdade não é nem tendência, já está sendo utilizada pra caramba. Eu vou fazer 10 anos que eu estou na faculdade e tem 2 anos seguidos que todo mundo fala em BIM. Quem ainda não conhece, procurem saber, que é um software utilizado justamente para compatibilização de projetos. Você consegue compatibilizar projeto hidráulico, eu estou falando da parte de construção civil, mas você consegue compatibilizar projeto hidráulico com elétrico, com estrutural, com arquitetônico, você consegue compatibilizar todos. Essa é uma tendência, a utilização cada vez maior de realidade aumentada, ideia do 3D, entendimento, visualização, verificar se aquilo, por que isso? Por que isso se torna sustentável? Porque diminui o desperdício, não é? Observe. Se você está olhando e você vai dizer, é isso que eu quero, está falado. Agora, se você não tiver a ideia do que é aquilo que você quer, você precisa esperar que fique pronto para você ver se é aquilo que você quer. E mais, quando se trabalha em 3D, em realidade aumentada, você consegue fazer mensuração, dimensionamento, provisionamento, previsão. Isso tudo é gestão. E gestão, objetivo, otimização. E quando se busca otimização, tem que se ter uma noção de realidade aumentada. Internet das coisas. Salvador está bombando disso. Eu moro em Itabuna, mas às vezes vou a Salvador. Está bombando disso. As casas são todas monitoradas pelo celular. Todas. Se a geladeira está sendo utilizada mais, se a geladeira está com a porta aberta, se sua TV está ligada, se tem alguém, enfim, esqueceu um ar-condicionado. Isso tem sido cada dia mais uma realidade. E não é uma questão puramente ambiental, não. Economia.
economia, né? Tranquilidade, garantia. Ainda há pouco eu estava conversando com o Laís, de que eu vou ter que voltar hoje. Amanhã eu vou estar num hotel lá de Ilhéus, onde eu tomei um susto com a qualidade. Eu comecei a fazer serviço para o hotel agora, ou seja, ele já tinha isso tudo que eu vou falar. Aproveitamento de água de chuva. Olha, ele me contratou tem 15 dias. Eu vou relatar o que já tinha quando eu cheguei. Não foi eu que cheguei com essa ideia minha e eles usaram, não. Já era uma ideia. Aproveitamento de água de chuva. O pavilhão inteiro do hotel é utilizado, é servido de água de chuva, tratada nas águas de chuva. Reciclagem de todos os materiais, além de que ele preza por toda uma questão de sustentabilidade que vende, né? As pessoas que vão para a beira da praia não querem outra coisa que não seja algo realmente o mais natural possível. Ele ainda consegue ter lucro com isso. As cooperativas vêm buscar materiais que são recicláveis. A horta deles inteira é feita com, grande parte da horta deles é feita inteira com material, resto de alimentação que eles fazem em compostagem e aproveitam esse material lá. E eu perguntei para ele, eu falei, amigo, por que... Ele é meu amigo de infância. Eu perguntei, amigo, por que você fez isso tudo e tal, se você não tem o mínimo conhecimento disso? Você não tem, na verdade, essa política dentro de você? Ele disse, rapaz, eu gastava 10 mil reais só com aquela parte do hotel que hoje está sem consumir muita água. Eu gasto 1.500 com o tratamento da água. Eu consigo fazer o pagamento do meu próprio funcionário e mais uns 3 que cuidam dos meus serviços gerais com o material que eles cuidam, reciclam, a gente reaproveita. E eles fazem mais um monte de coisa no hotel. E eu estava fazendo com a Laís, e nós agora estamos pensando em fazer parte do hotel, os bastidores que ninguém conhece. Trazer o meu cliente para o hotel e falar, vamos ali comigo na cozinha, vamos ali comigo na horta, vamos ali comigo ver de onde vem a água do seu prédio. Por isso que eu te cobro X reais, para você estar aqui fim de semana. Eu disse a ele, eu falei, amigo, eu sou o seu amigo de sempre, estou aqui nesse hotel de sempre, não tinha ideia de como vocês eram sustentáveis. A sustentabilidade, ela não é mais uma questão de opinião, nem uma questão de pensamento, de filosofia. Ela está presente na Constituição Federal. Então, os projetos sustentáveis, eles já devem acontecer, já desde a Política Nacional de Meio Ambiente, lá de 1981, já se prevê a utilização de projetos que seriam sustentáveis. O que é que nós fizemos desde 2011 lá no Conselho Municipal de Ilhéus? Aí quando eu falo nós fizemos, eu não fazia parte do Conselho enquanto conselheiro, eu fazia como convidado, ouvinte, que nos dá também condição de participação. Ficou determinado que todos os edifícios no município de Ilhéus, acima de 10 unidades habitacionais, precisam ter projeto de captação de águas pluviais. É por uma questão puramente ambiental? Não. Nós temos problema de água. No verão falta água na Itabuna, todo mundo sabe disso. Há 2 anos atrás, quer dizer, é redundante, há 2 anos, Ilhéus também ficou com problema de água. Fechou-se lava-jato, fechou-se posto de combustível, fechou-se hospital. Ou você pensa nesse formato de sustentabilidade em termos de ser autossuficiente em algo, ou o seu projeto já não está mais funcionando, ele já não é mais um projeto execuível, não tem as condições de ser executado. Construções limpas, né? Tem-se muito falado aí nessa temática de construções limpas como uma forma de otimização de processos. E quem está caindo matando nisso aí é a turma de engenharia civil. Eu fiz o meu mestrado em bioenergia. E aí quando eu comento com meus amigos, eles dizem assim para mim, rapaz, e eu digo para eles, né, vai lá fazer o mestrado de bioenergia, é muito bom. Eles dizem assim, você acha que eu vou lá fazer o quê? Bioenergia, nem quero trabalhar com bioenergia. Eu era o único engenheiro ambiental da sala, único. Na minha turma eu era o único. Tinha vários enfermeiros, um monte de engenheiros civis, com uma visão completamente horizontal, em termos de perspectiva. Saíram dali colegas meus que hoje dimensionam aterros sanitários, que fazem parte do planejamento estadual acerca do saneamento básico do Estado. Essa é uma tendência já agora, desde já. Diversidade. Bom, diversidade, quando se pensa em inovações acerca da engenharia, gente, nós temos que buscar na engenharia sempre opções. E as opções, na grande maioria das vezes, elas não são aquelas primeiras que nós achamos. Deixa eu fazer uma analogia.
Simplória, para vocês entenderem. Quem acertar vai tirar 10 pontos na disciplina de professora Laís. Qual é, brincadeira, quando você digita no Google, se você digitar no, como é seu nome, meu amigo? Eduardo. De quê? Gomes. Se você digitar no Google, Eduardo Gomes, qual é a ordem que aparece no Google? Por que Eduardo Gomes aparece o primeiro? Vamos lá. Se você digitar no Google, normal, Pitágoras, por que a faculdade de Pitágoras vem antes da resposta de quem foi Pitágoras? A parte comercial? Está levando 10 pontos aí, viu, Laís? Porque é o seguinte, todo site que possui .com, ele é um site comercial. Ele tem fins lucrativos, assim como o Google. Minha empresa fez um site, a F Ambiental. A gente está até fora do ar, tem um ano mais ou menos. Mas quando nós fizemos o site, a Google mandou um e-mail. Deseja aguçar as fontes de pesquisa, ou seja, se alguma pessoa digitar em ambiente Léus, deseja que a sua empresa seja a primeira a aparecer? Entende isso? A mesma coisa se dá quando se busca diversidade acerca das temáticas ambientais, das formas de se trabalhar. Onde eu quero chegar? Não devemos ter a primeira opção como a principal opção. Se fôssemos acreditar nos sites, não teríamos sites, então, puramente seguros. Mas, Ricardo, seu site não é seguro, não? Mas quem está dizendo sou eu. Você tem que pesquisar num site que seja .gov, .org, .edu, .br. A mesma coisa está com as opções para que elas sejam sustentáveis. Lá no condomínio onde eu moro, Itaúna, tem-se uma ideia, realmente uma conduta ambiental maravilhosa. Respeitamos todas as áreas de preservação permanente. Nós criamos peixe lá no lago para volta e meia essas crianças fazerem pesca e paguem. Não paga, até porque devolve. Mas a gente faz pesca e paga para a criançada. Nós temos alguns animais lá. E volta e meia aparece. Hoje, quando eu estava para cá, apareceu uma cobra. Sempre aparece cobra lá no condomínio. E aí um ponto que eu quero falar sobre a questão da diversidade. Por que surge cobra lá no condomínio? Porque não foi feito um correto monitoramento da fauna no momento da supressão da vegetação nativa. Quando se fala disso, o empreendimento nosso que eu acompanho lá no Mel da Cidadela, nós fazemos até hoje 2 anos fazendo acompanhamento de fauna. A fauna retorna, eu preciso da opção. Não adianta a primeira opção de simplesmente empurrar essa fauna para lá, passar por cima com a máquina que não volta. E vou dizer mais, se você der a sorte de que essa fauna que retorna for realmente uma das espécies que esteja em lista de extinção, tanto de flora como de fauna, você acabou de acabar com o seu empreendimento. Porque elas possuem normas específicas e você não consegue fazer o controle disso. Gente, a responsabilidade ambiental ela é muito grande. Compete a nós fazermos tanto engenharia reversa, não é isso? Ou seja, como é a engenharia reversa do meio ambiente? Aprender com quem está acertando. Aprender com o Japão, aprender com China. China não tem conduta ambiental correta, não, mas tem conduta tecnológica. Vamos aprender com a tecnologia dele e aplicar ambientalmente correto, de algum modo. Aqui no Brasil eu tive a sorte que poucos tiveram no Brasil, de assistir uma palestra do professor Jordão, que é uma das maiores referências do mundo acerca de efluentes. Eu dei a sorte de estar nessa palestra dele. E Jordão já dizia, o brasileiro, ele tem problema em renovabilidade de recursos naturais. Você quer ver? Se eu instalar uma máquina aqui agora chamada Estação de Tratamento de Efluentes Eletrolítica, que você passa esgoto bruto, efluente do banheiro, sai daqui do banheiro, passa aqui, você bota o seu copo aqui e consome. Ou você faz assim, ou você não consegue viajar de navio por 60 dias, porque só tem uma estação no navio. Ou você faz isso em alguns navios, em algumas embarcações, ou você faz isso, ou grande parte do ano você vai ficar sem consumir nada, porque na Alemanha congela, o norte fica 50% do ano congelado. Você não tem a opção de onde tirar água, não é que você não tem. Nós só temos essa condição de não inovarmos na engenharia, ou melhor, de não aceitarmos as inovações na engenharia, porque é cômodo. Mas no momento que começarmos a perceber que realmente nós precisamos ter uma conduta coerente, nós vamos entender que Itabuna não precisava construir uma barragem lá em Itapé.
captava água do rio Cachoeira. Está na beira. Mas não pode. Não tem condição. Não tem viabilidade financeira. Tem até técnica, mas não tem viabilidade financeira. Toda hora dá curto quando ele toca uma mão na outra. Então, gente, na minha opinião, e eu peço que isso sirva como reflexão para vocês, o principal aspecto que deve ser observado como inovação na engenharia, na minha opinião, chama-se cultura. Nós precisamos ter uma cultura diferenciada. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter, porque senão eles vão passar por problemas de racionamento gravíssimo, severo. Um ambiente limpo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja. Olha, existe uma definição de meio ambiente que eu vejo que é a definição mais coerente de todas, a de Sanches. Ele considera que o meio ambiente ele é multifacetado. O que é isso? Tem diversas faces, né? Você tem uma face, você tem uma face. Eu estou falando de uma face racial, estou falando de uma face de cultura, uma face, enfim, multifacetado, maleável. Por que maleável? Porque o seu meio ambiente é diferente do meu. Você mora num lugar, eu moro num lugar separado, então ele é maleável. E quando ele é maleável e multifacetado, ele passa a ser individual. Então, o meio ambiente, a definição de meio ambiente, ela é uma definição que depende muito do que você entende como sendo meio ambiente. Nós estamos aqui no meio ambiente. Certamente estamos. E o que precisamos fazer é a alteração, a mudança do pensamento, para que a nossa cultura possa ser uma cultura de rotina sustentável e não apenas de sanções que são administrativas e materiais acerca da busca pela sustentabilidade. Agradeço a todos vocês pela oportunidade de falar. Peço desculpas de que eu não vou poder ficar até o final, vou voltar para Itabuna. Espero que vocês me convidem para estar de novo com vocês aqui. Foi uma honra estar dividindo com vocês. Um abraço. Pela disponibilidade dele de ter saído de Itabuna para vir aqui prestigiar nosso evento, participar do nosso evento. Quando eu coloquei lá no status do WhatsApp, várias pessoas colocaram: pô, Ricardo, muita de gente assim conhecendo, né, a importância do trabalho dele, das palestras dele. Então a gente convida ele para os próximos eventos aqui, a gente vai combinar outro para ter uma participação com um pouco de tempo maior. Quero falar com vocês também em relação às inscrições. Quem não fez a inscrição ainda, procura a Doninhas ali no fundo, fazer a inscrição de vocês. E após o término do evento, serão distribuídos certificados. O certificado é de participação integral, quem participou do evento durante a noite toda. O certificado já está sendo emitido. No momento que você for sair, você já pega esse certificado e já leva para casa. Ah, mas eu saí agora, acabou a palestra de Ricardo e eu fui embora. Aí a gente não vai estar liberando o certificado, ok? O certificado é para a palestra da noite inteira. Agora eu vou convidar com vocês um ex-aluno meu, ele é engenheiro civil e analista de sistema, Augusto Santana, para tratar um pouquinho com a gente sobre energias renováveis. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite da professora Laís. Desculpar um pouco a voz, que a minha garganta não está muito boa. Quase que eu não venho, mas deu certo. Parabenizar aqui o nosso engenheiro ambiental, excelente palestra. Acrescentou muito a todos nós. Então, Laís já me apresentou, eu sou Augusto, engenheiro civil e analista de sistemas também. Faço alguns trabalhos na área de energia solar fotovoltaica aqui na cidade. Então, a gente vai trocar uma ideia bastante prática, na verdade, sobre algumas energias renováveis
e com a ênfase nessa parte aí da energia solar fotovoltaica. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente vai estar à disposição para tirar as dúvidas. Então, gente, eu pretendo também ser rápido por causa do horário e também para não forçar muito a garganta, para amanhã eu estar podendo falar também. Então, fontes renováveis de energia. O que a gente pensa quando vem na nossa cabeça a questão de energias renováveis é justamente a questão da efemeridade desse recurso, não é? Esse recurso, ele é um recurso que se esgota ou não se esgota? Ou se esgota a curto prazo ou a longo prazo? É isso que faz a gente diferenciar o que é uma energia renovável do que não é uma energia renovável. Um exemplo disso é o petróleo. Todo mundo sabe que não é uma fonte de energia renovável, porque as fontes de petróleo, não é? Elas vêm de milhões de anos, estão sendo consumidas rapidamente e daqui a pouco tempo a gente não vai ter mais essa fonte de energia para gerar uma série de coisas que a gente usa hoje, né? Combustível, etc. É por isso que hoje se investe tanto em outro tipo de energia para mover os veículos, porque o petróleo hoje é um grande problema mundial. Então, quem detém hoje bacias de petróleo, não é, defende a unhas e dentes os países que têm, porque realmente é muito valioso, porque as fontes estão se esgotando. Então, a energia renovável são aquelas capazes de se manter disponíveis durante um longo prazo. Essa é a diferença da renovável para a não renovável, principalmente. Então, existem vários tipos. Aqui a gente cita alguns, né? Quem quiser acrescentar mais algum, fique à vontade também. Nós temos aí a eólica, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos da eólica, principalmente no nosso estado, da Bahia. A solar, a hídrica, a biomassa, a geotérmica, das ondas e das marés. Também nós temos a osmótica, já ouviu falar da osmótica? Ela trabalha com a passagem, não é? Quem já ouviu falar de osmose vai conseguir fazer essa analogia, não é? É a passagem de um meio mais denso para um meio menos denso. Então você tem a água do mar, por exemplo, você represa a água do mar e do outro lado você bota uma água doce, vai ter uma passagem ali, uma corrente de um lado para o outro, não é? Então essa corrente de um lado para o outro aí gera energia. A energia do movimento também é muito utilizada hoje em dia. Hoje, em alguns países como o Japão, nós temos estradas que geram energia. Os carros passam e a maneira que o peso do carro ele atua em determinada área do asfalto, naquele ponto ali já vai gerando energia para iluminar aquela área ali onde está passando, onde tem aquela estrada, não é? Alguns estádios de futebol em alguns países já trabalha com geração de energia no movimento das torcidas. As torcidas se movimentam, não é? E as arquibancadas têm captadores que captam esses movimentos gerando energia. Então, isso aí é energia cinética. Então, hoje em dia existem diversas formas de produção de energia, não é, renovável. E a coisa mais interessante disso é que toda a energia ela provém do Sol. Já pararam para perceber isso? Não? O zero absoluto, alguém sabe na aula de Química e de Física? O zero absoluto é 273 graus negativos, é a ausência completa de energia. Não é? Quando uma partícula, um átomo, ele não está vibrando mais. Não é? 273 graus negativos é o mínimo que se consegue chegar em termos de ausência. Na verdade, não se consegue chegar, mas é o que se chama de zero absoluto, em que as partículas, não é, que compõem a matéria, são os átomos, elas perdem a capacidade de se movimentar. É a ausência total de energia.
Então, toda fonte de energia, ela provém do Sol. Quando a gente fala em calorias, não é por acaso, não é? Então, a luz do Sol, ela incide sobre o nosso planeta, não é? Gerando os diversos tipos de energia. Se você tem o vento, energia eólica, o vento provém do Sol, sim, porque a massa de ar, ela se movimenta de acordo com a diferença de temperatura. Um lugar mais quente para um lugar mais frio. Não é verdade? As marés, da mesma forma. Não é assim? Então, toda a energia, ela provém do Sol. Sem a energia solar, a gente chega lá no... vai esfriando, esfriando, até chegar no zero absoluto. Não é? E a matéria ali inerte. Quando a gente come algum alimento, todo alimento que a gente come, ele vem ou de origem ou vegetal ou animal. Se vem da origem vegetal, aquela planta ali, ela absorveu a energia do Sol. Então a energia que nós estamos consumindo ali, que a gente chama de calorias, como eu disse, não é por acaso, é porque é a energia que provém da fonte solar. Se a gente come a carne de um animal, esse animal consumiu, um exemplo, boi, né? Carne bovina, ele come o quê? Capim. O capim é energia de onde? Do Sol. E assim vai. Então toda fonte de energia, ela provém do Sol. Bom, a energia eólica é bastante interessante, inclusive no nosso estado. Nosso estado já é um dos maiores produtores de energia eólica do Brasil. Não é? Nós temos diversos parques de energia eólica em vários locais, Caetité, uma série de lugares, no Nordeste inteiro, na verdade, também. Tem uma fonte muito grande. Não é? A gente só perde, se não me engano, para o Rio Grande do Sul. E mesmo assim, esse ano, pelo que eu li, a gente vai ultrapassar. Já existem projetos aí para esse ano. A gente vai ultrapassar o Rio Grande do Sul, em termos de energia eólica. Então a energia eólica, basicamente, ela utiliza a força, não é, das correntes de ar. Eu vi ali bastante interessante, ali alguns exemplos ali de utilização da energia eólica, não é, aquelas pás ali que vocês fizeram como trabalho para apresentar, e bastante interessante. Então é mais ou menos esse princípio mesmo, né? O princípio da energia eólica, da energia hídrica, é basicamente o mesmo. A diferença é como se movimenta, né? Como se faz movimentar aquele motorzinho ali. Quem foi que fez aquele trabalho? Ele está aqui? Não tem ninguém aqui que fez aquele? Pronto. Então é o princípio do dínamo, né? É um dínamo. A gente sabe que se nós temos uma bobina, e nós fazemos por essa bobina passar uma corrente eletromagnética, não é? A gente vai ter uma movimentação de elétrons. E a gente, com essa movimentação de elétrons, é justamente a energia elétrica que a gente chama. São os elétrons se movimentando. Então essa energia aqui que está ligando essas lâmpadas, não é? São elétrons que estão circulando, não é? Em um circuito elétrico, um condutor elétrico. Então os elétrons saem de um lugar e vão para o outro, e nesse movimento do elétron se gera a eletricidade. Então basicamente, não é? Aliás, se descobriu antigamente que a passagem de uma fonte eletromagnética, aliás, de uma fonte magnética, se você pegar um ímã e passar em um condutor, um cobre ou qualquer tipo de condutor, ele vai fazer uma movimentação de elétrons nesse condutor. Os elétrons vão passar de um lado para o outro. E assim vai gerar o que a gente chama de corrente elétrica, que é justamente o movimento dos elétrons. Então o princípio de funcionamento do dínamo, e que é o mesmo princípio de funcionamento dos motores, e que são o princípio de funcionamento do gerador eólico, da usina hidrelétrica, é o mesmo. É justamente uma fonte magnética que se faz se movimentar, não é, ao redor de um condutor elétrico, que seria uma bobina, né, de fio de cobre, que faz com que os elétrons nesse condutor se movimentem, gerando a corrente elétrica.
Então, isso é bastante interessante. É o mesmo princípio utilizando fontes diferentes de movimento. É o vento, é a água, são as marés, etc. Então, isso aqui é um desenho bem simples de um gerador eólico, não é? Nós temos ali a hélice dele, as pás, não é? Temos ali um multiplicador que aumenta a velocidade do giro, funciona como se fosse uma marcha de carro, não é? São as polias ali que pegam a velocidade. Quando a gente vê uma hélice dessa de um gerador eólico girando, a gente vê ela devagar, né? A gente não sabe como gira tão devagar, como é que gera tanta eletricidade. Porque ali dentro desse multiplicador de velocidade existe uma série de engrenagens, né, que faz com que um movimento pequeno se transforme em um movimento grande, gerando ali o movimento necessário para a produção da energia. E assim, esse gerador eólico, ele gera uma corrente ali na sua matriz, né, na sua bobina, ali ele gera uma corrente contínua. E aí há necessidade de se inverter essa corrente para uma corrente alternada, que é a corrente que a gente usa nas nossas casas. Alguém sabe explicar para mim qual a vantagem? Por que a gente usa corrente alternada e não contínua? Alguém poderia? Justamente, então, como é o seu nome? Eduardo. O colega Eduardo ali explicou de forma brilhante. Então, a fórmula da potência é potência igual a voltagem vezes corrente, não é isso? Já estudaram isso em física? Não é? P igual a VI, potência igual a voltagem vezes corrente. Então, quando você tem uma voltagem alta, você precisa ter uma corrente baixa para ter a mesma potência. Então, para se transmitir a energia por 1 quilômetro de distância, é interessante que a gente tenha uma corrente baixa. Porque se a gente tiver uma corrente alta, a gente não vai conseguir transmitir, porque os condutores da eletricidade, para se transmitir uma corrente alta, tem que ser bem robustos, não é? Então, optou-se por trabalhar com a corrente bem pequena, e para isso se trabalha com a voltagem bem grande, uma diferença de potencial maior. Então, é basicamente por isso mesmo. Então, as linhas de transmissão de energia elétrica, elas trabalham com 13.800 volts, daí para cima, né? Então, quando chega na nossa casa, é 220 volts, que é, né? Tem lugar que é 127 volts. Mas na nossa casa ela já tem, se você olhar próximo da sua casa, tem um transformador no poste. Aquele transformador ali recebe 13.800. Aí ele reduz para 220 volts e, consequentemente, aumenta a corrente. A corrente já fica maior. Então, é mais ou menos por aí. Aqui é um outro desenho do princípio de funcionamento, de uma pá eólica, de um gerador eólico. Esses geradores, vocês já viram um gerador desse em algum lugar, um parque eólico? Já, né? Às vezes a gente viajando aí pela BR-116, a gente vê também uns caminhões passando, com algumas pás, alguns motores, não é? Essas pás aí, elas têm em média 80 metros de comprimento. E um gerador desse ele tem 100, 140, até 180 metros de altura. É bastante grande. Então, eu já participei de uma palestra com um engenheiro que trabalhava montando esse tipo de equipamento. Para montar esse tipo de equipamento, eles precisam de um guindaste. O guindaste é tão grande, não é? Que precisa de umas, se não me engano, ele falou que era 8, mas era de 8 a 10 carretas só para transportar os pedaços do guindaste. Tem que montar no local, que o guindaste, o entre-eixos dele tem 10 metros. O guindaste ele não consegue ir montado até o local. Então ele tem que ir as partes para ser montado lá
para lá poder fazer a montagem desses equipamentos, que são bastante altos. Então, ó, nosso estado hoje tem 156 parques, né, com 3.927 megawatts de potência. 38 parques em construção ainda e 47 construção ainda não iniciada. Então, a tendência é a Bahia ser o primeiro lugar do Brasil em produção de energia eólica. Agora, a energia eólica ela tem vantagens e também tem desvantagens. O colega falou aqui que depende do vento, exatamente. O que mais? Exatamente, produz muito barulho, chega, se não me engano, a 43 decibéis, eu botei em algum lugar aí. Aqui, 43 decibéis. E também tem um impacto ambiental, né, que mata algumas aves, as aves passam ali e acaba sendo atingida pelas pás. Aqui é uma foto real, é bem bonito, né? A gente vê um parque desse aí, é bastante legal, bem bonito mesmo. E aí vamos para a nossa energia solar, né, que eu mais gosto, porque a energia eólica é muito interessante também, mas não está, vamos dizer assim, a nível de usuário comum, usuário residencial. Se bem que existe até umas turbinas eólicas que você pode comprar, botar em sua casa pequena, portátil, mas não gera a mesma coisa que a energia solar gera em termos residenciais. Você precisaria de várias turbinas eólicas menores e uma área maior também para colocar, para ter um uso como a gente tem hoje da energia solar. Então a energia solar, nos últimos anos, ela alavancou, né, no Brasil. Finge que é menos, já tem várias casas com energia solar fotovoltaica. E é interessante a gente diferenciar, quando a gente chega para uma pessoa que é leiga, não é? E vocês que vão ser engenheiros, vocês precisam diferenciar isso, que às vezes as pessoas perguntam, a gente vai falar sobre energia solar, ela pergunta, mas vai usar quantas baterias? Ou pergunta também assim, serve para o ar-condicionado também? Acha que vai ser só para o chuveiro. Então a pessoa leiga, ela confunde muito a energia solar fotovoltaica com aquecimento solar de água. Não é que se usa uma serpentina, a água passa ali, esquenta e também tem um boiler. Mas é um sistema que se usava antigamente, para economizar um pouco na energia elétrica, principalmente dos chuveiros. Não é? Que é um equipamento que gasta muita energia porque trabalha com resistência. Então, vamos dizer assim, há 10 anos atrás não se falava em energia solar fotovoltaica no Brasil. Só se falava em aquecimento solar, aquecimento de água através da energia solar, através da radiação solar. Já hoje em dia não. E as pessoas também perguntam, às vezes quando sabe que é energia solar fotovoltaica, pergunta assim, mas vai usar quantas baterias? Então nem sempre é necessário usar bateria, né? Porque a gente tem duas formas hoje de conexão da energia solar, que eu vou falar aqui mais tarde, daqui a pouco. Então, na verdade, o Sol é uma fonte, não é, praticamente inesgotável. A gente sabe que não é inesgotável, porque qualquer estrela ela morre, né? O Sol é uma estrela, então. Mas esperamos não estar aqui ainda, aliás, vivos quando isso acontecer, né? Acho que vai levar aí milhões de anos ainda. Então, a radiação solar ela é captada, né? E aquelas placas ali de silício, através de processos químicos, na verdade, transformam essa radiação em energia, em movimento de elétrons. Então esses são os tipos, aquela coisa que eu falei da bateria, né? Usa quantas baterias? Não é? Então nós temos, hoje em dia, praticamente dois tipos de produção, né? De como produzir a energia solar e como conectar ela à nossa casa. Nós temos o modelo off-grid, que a gente chama, que é o modelo não conectado à rede, e temos o modelo on-grid, que é o modelo que é conectado à rede. Esse modelo off-grid é o que se usa as baterias, não é?
usa-se. Alguém já viu uma placa solar? De verdade? Já, né? Pronto. Então a placa mais ou menos de 2 metros por 1, mais ou menos isso. E as placas elas variam muito, de 150 watts, de 250 watts, watts, 320 watts. E quando a gente fala de potência de uma placa dessa, a gente não fala de potência linear, né? A gente fala de uma coisa que a gente fala de watt pico, é WP, watt pico, que ela produz aquela potência no pico dela de produção. Ou seja, se ela estiver nas condições, vamos dizer assim, mais favoráveis possíveis, é que ela vai produzir aquela potência. Então, por isso que a gente chama de watt peak. Então, hoje em dia a gente usa nas residências a placa de 320, 330 watt peak. Então, a gente capta, né, através da placa aqui, a energia solar, ela gera uma corrente contínua, não é? E vai, isso no sistema off-grid, não é? Ela vai para um equipamento que chama controlador de carga, que faz com que a tensão ela não se modifique, não é? E desse controlador de carga, esse controlador de carga mantém uma tensão linear, e do controlador de carga é conectado às baterias. As baterias ficam carregando, não é? Das baterias é ligado em um inversor que transforma energia contínua, aliás, corrente contínua em corrente alternada, e é conectado, não é, na nossa casa, na rede já de nossa residência. Desculpe. Então, é basicamente essa a diferença do sistema on-grid. O sistema on-grid, ele sai da placa direto para o inversor. E do inversor é direto para nosso quadro lá da nossa casa de distribuição e é ligado em uma das fases. E pronto. O sistema on-grid é dessa forma. Mas como o sistema on-grid ele é conectado à rede, ele exige uma série de requisitos. Uma série de requisitos. A Coelba precisa aprovar. Então, hoje em dia é mais ou menos assim. Um engenheiro eletricista ou até um eletrotécnico pode assinar a responsabilidade técnica para projetos de microgeração de energia elétrica. Ele faz lá o projetinho, faz um memorial descritivo, faz lá os anexos que a Coelba exige, são 2 anexos, anexo 1, anexo 2, preenche tudo, a RT dá entrada lá na Coelba. A Coelba tem um prazo para dar ok ou dizer que está alguma coisa errada para consertar. Então, a Coelba dando ok, você tem 90 dias para instalar o seu sistema. Depois de 90 dias, você pede, depois que você instala, dentro desses 90 dias, você pede uma vistoria, a Coelba vai lá e vê se está tudo certinho e autoriza. Por que isso? Porque é conectado à rede da Coelba. E é perigoso um sistema de geração estar conectado à rede da Coelba. Imagine um sistema de geração mal instalado. Os técnicos lá que prestam serviço para a Coelba estão lá em cima do poste, desliga a energia, está em cima do poste consertando e toma um choque porque sua casa está produzindo energia. Então por isso que tem esse cuidado todo. Porque se você está produzindo energia, você está injetando energia na rede e pode causar um acidente. Certo? E é bastante interessante esse sistema on-grid, porque as pessoas perguntam, né? Aí vai armazenar energia como? E no dia frio? E de noite? Que energia que eu vou usar de noite? Então, o sistema on-grid, ele é interessante por isso. Vamos supor que na sua casa, você só está usando, durante o dia, você só usa a sua geladeira. Sua geladeira, ela tem um gasto de... Ela tem uma potência de 200 watts, um exemplo. Só que você tem um sistema lá que gera 3.000 watts. Você tem 10 placas na sua casa de 300 watts pico. Aí tá num dia bom de sol, tá gerando 3.000 watts ali durante o dia. Só que você só está consumindo quanto? 200 da geladeira. Então tá sobrando quanto? 2.800 watts, não é isso? E acontece o que com esses 2.800 watts? Ele retorna para a rede da Coelba. A Coelba está usando. Outras pessoas estão usando essa energia que você está gerando.
E é justamente essa energia que você vai usar de novo. Você vai usar esse crédito, isso aí fica como crédito para você. Esse crédito de energia que você está gerando retorna para você usar à noite, em dias de pouco sol. É por isso que quando a gente projeta sistemas de energia solar fotovoltaica para residências, etc., a gente pega sempre uma média anual de consumo. Porque tem períodos que são mais nublados, né? De acordo com o mês do ano, você usa mais ou usa menos energia. No verão você usa mais ar-condicionado, no inverno você usa menos, por aí vai. Então o consumo de energia ele varia muito no decorrer do ano de uma família. Então a gente pega ali uma média anual para fazer o cálculo de quantas placas você vai usar, da potência do seu sistema. Aqui é um desenho de como funciona aqui a energia solar, né? Nós temos aqui o painel fotovoltaico que gera uma corrente contínua, vai para o inversor, do inversor vem para o quadro de energia que vai para a nossa casa, para os nossos equipamentos. Aqui tem a possibilidade de usar bateria, mas no sistema off-grid. Existe também o sistema híbrido. Como é o sistema híbrido? O que é que acontece? No sistema off-grid, se faltar energia, nossa casa continua com energia. No sistema on-grid, conectado à rede, tá de dia lá, sol banhando em Jequié, 40 graus. Falta energia. Faltou energia na cidade. Durante o dia ali que está com sol, nossa casa está com energia? Não, né? Então, faltou energia da Coelba. Mas está sol, estamos gerando energia. Mas nossa casa, eu vou poder usar os equipamentos ou não? Sim. Não vou, no on-grid não. Por quê? Porque é norma do Inmetro que os equipamentos inversores, eles trabalham com um sistema que chama anti-ilhamento. É um sistema que, se faltar energia na rede, ele desliga a conexão. Por quê? Justamente para proteger pessoas que estão provavelmente prestando serviço na rede lá fora. Então, se algum menino levado chegar lá na sua rua e desligar seu contador e você tiver com seu sistema fotovoltaico, você vai faltar energia na sua casa, certo? O sistema on-grid, ele só funciona enquanto tem também fornecimento da rede da Coelba. Se desligou a rede da Coelba, ele automaticamente também é desligado por causa desse sistema que chama anti-ilhamento. Isso aí é uma norma da Anatel, da ANEEL. E a certificação do Inmetro para os inversores atesta que esse equipamento tem um sistema anti-ilhamento. Então existe também, por isso, o sistema híbrido. O sistema híbrido ele trabalha tanto com a conexão à rede quanto as baterias. Então é um sistema que você coloca ligado à rede, porém você tem ali 2, 3 baterias que, numa situação de emergência, você pode mudar lá uma chave e fazer com que sua casa, ou pelo menos iluminar alguns circuitos de iluminação, por exemplo, possa funcionar através dessas baterias. Então isso aí é um sistema híbrido. Aqui é um outro desenho, né? Os painéis solares convertem a energia solar em corrente contínua. O inversor converte a eletricidade em corrente contínua em alternada e é levada à nossa casa. E aqui a rede, conectada à rede. A eletricidade extra é creditada na rede e também é creditada na sua conta de energia. Quando a Coelba autoriza lá, faz a vistoria e dá ok, ela troca o medidor da residência. Ela bota um medidor que chama medidor bidirecional. Esse medidor ele conta tanto a energia que está entrando quanto a energia que está saindo. E na sua conta de energia vai vir lá o que você gastou e o que você produziu. É bastante interessante. Pois não, meu amigo? Sim. Tem também. Sistema híbrido. Nesse caso aí eu botei híbrido falando só da solar. Mas tem também o híbrido com eólica, com outras fontes de energia, né, que for. Pode ter também eólica e solar. Mesmo porque a eólica também gera a corrente contínua, né?
que é ligada também no inversor e também pode ser ligada à rede. Inclusive, os sistemas de geração, de microgeração, pode ser também eólica em sua residência, não é? A norma lá da ANEEL permite também que você produza energia através de uma fonte eólica. Não, não tem. E uma novidade é o seguinte: as concessionárias de energia elétrica estão começando a sentir, porque deu um grande salto, né? Do ano passado para cá deu um grande salto a energia solar, fotovoltaica. Então as concessionárias estão começando a sentir isso e já estão começando a correr atrás da ANEEL para poder modificar essa questão dessa compensação, que a gente chama de compensação. Então hoje em dia, se você produz 1000 watts e não está usando, está injetando na rede, você tem o direito de receber 1000 watts. Você tem 5 anos para gastar esses 1000 watts. É muito tempo. Então, as concessionárias hoje estão alegando que existem algumas despesas que não estão inseridas nisso e que é injusto essa questão de 1 para 1. E elas estão querendo diminuir. Então, já tem discussões nesse sentido e tudo indica que ano que vem mude, não é? Então, esse é o ano para quem quer instalar sua energia solar fotovoltaica, fazer esse ano, porque quem tiver instalado nas normas atuais vai continuar com as regras atuais. Então nós temos a energia hídrica, todo mundo conhece. Nossa energia hoje no Brasil, a maior parte é hídrica, mas são as energias das hidrelétricas. Ah, mas é uma energia renovável? É uma energia... A água é uma fonte renovável, né? Vamos dizer assim. A água que passa na turbina, ela não fica inutilizada. Mais para frente, lá nesse rio, pode ter outra represa, outra barragem. Então, no percurso de um rio, a gente pode ter várias barragens, dependendo do tamanho desse percurso, da distância, não é? Pode ter várias barragens. Então, a transformação da energia hídrica para energia elétrica é tão somente, quem lembra aí da física, é a questão da energia potencial, né? A água ela é represada, fica a uma determinada altura o nível de água, não é? E essa altura é que faz com que a velocidade lá embaixo gire uma turbina que gira, não é, um dínamo parecido com esse da energia eólica, gira um motor que produz a eletricidade. Então o que se usa na verdade é a força da água como a força do vento, não é? A força da água passa girando a turbina e essa turbina nada mais é do que uma fonte magnética que gira ao redor de condutores elétricos, de uma bobina. Essa bobina gera a nossa eletricidade através da movimentação dos elétrons. Passei aqui. Aí. Então o movimento das águas dos rios produz eletricidade. Então, Brasil, Rússia, China, Estados Unidos é bastante aproveitada esse tipo de energia. No Brasil, a maior parte da energia é produzida dessa forma. Nós temos também usinas nucleares, mas são poucas no Brasil. Temos também usinas termoelétricas, que faz com que nossa conta de energia suba, né? Principalmente quando está tendo estiagem, que são usadas as termoelétricas, mas é uma fonte cara de energia, não é? E temos hoje parques e mais parques de energia, tanto eólica quanto solar. Então, daqui a pouco tempo a gente vai ter aí uma capacidade bastante grande, talvez até igual ou maior do que a energia hídrica, porque a energia hídrica ela produz também um impacto ambiental muito grande. Apesar de ser uma fonte renovável, o impacto ambiental dos alagamentos causados é muito grande na natureza. Aí como é que funciona? Mais ou menos uma barragem, né? Um reservatório, passa aqui, gira essa turbina, né, que gera a energia aqui e é distribuída pelas linhas de distribuição e a água volta para o rio, não é? E mais para frente pode ter uma outra represa e uma outra hidrelétrica.
Isso foi um desenho interessante que eu achei, um informativozinho lá no site da Brasil Escola. Quem for lá no site, bota lá Fontes Renováveis Brasil Escola, vai ter uma página lá só sobre fontes renováveis, muito interessante de ler. E foi lá que eu peguei essa imagem aí, que faz um resumozinho da energia solar, da energia dos oceanos, né, da energia geotérmica, de biocombustíveis, da energia eólica. A energia geotérmica é aquela que é produzida através de fontes do núcleo do planeta, né? A temperatura que vem ali da lava dos vulcões, etc. Aquela temperatura ali, aquele vapor também pode ser utilizado. Em alguns países é utilizado e muito essa fonte de energia. Nós temos aqui biocombustíveis. Eu vi uma matéria interessante no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, recentemente. Até em algumas capitais grandes como São Paulo, alguns restaurantes já estão utilizando muito restos alimentares, principalmente restaurantes. Eles colocam é como se fosse uma grande bolsa de fermentação. Eles têm um espaço, eles colocam ali esses restos alimentares, restos que sobra ali da elaboração dos alimentos, e aquilo ali gera um gás, e esse gás é utilizado pelo próprio restaurante em substituição ao gás de cozinha. Então é uma fonte também de energia. É a biomassa, A energia dos oceanos é justamente o movimento dos oceanos. Já existem geradores que eles funcionam com o movimento da maré. Como é que funciona isso? É mais ou menos assim, tem uma parte que boia e uma parte que é mais pesada. A parte que é mais pesada fica sempre embaixo, A parte que boia fica sempre no nível da água. Então, quando as ondas vão passando, essa parte que está boiando fica subindo e descendo. Então, subindo e descendo, ela movimenta um eixo com a parte embaixo que está mais pesada. Então, esse movimento de eixo gera também eletricidade. Já existe também alguns países que utilizam essa fonte de energia. E aqui é um gráficozinho das energias que são utilizadas no mundo, A geotérmica, a hídrica, a biomassa, a nuclear, a das ondas, Essa aqui é justamente a geotérmica, a solar e a do vento, A eólica. Um gráficozinho aqui que nos mostra como é distribuído em termos percentuais. A gente vê que a nuclear é a maior, tá vendo? 23%. Mas não aqui no nosso país. Mas em países desenvolvidos como Estados Unidos, ela é bem utilizada. Porque ela tem uma eficiência bem maior. Porém, tem um impacto ambiental muito grande. Porque o resíduo do urânio, aquilo ali não tem onde botar. Eles colocam lá no fundo do mar, em uns containers lá totalmente, mas mesmo assim, uma catástrofe ambiental com um resíduo desse é uma coisa muito perigosa. Em segundo lugar é a hídrica. Aqui no nosso país mesmo é em primeiro lugar. Depois vem a geotérmica e por aí vai. Mas se você somar aqui a eólica, solar, a geotérmica, das ondas, biomassa, Se somar tudo aqui, você vê que hoje já existe, uma quantidade bem grande de utilização de fontes renováveis de energia. E isso é bastante interessante. Não é verdade? Então, pessoal, a gente encerra aqui com esse slide, certo? Eu deixo essa frase aqui, O que você sabe não tem valor. O valor está no que você faz com o que você sabe. Então, o conhecimento que a gente tem, ele está aí para ser utilizado. Não é para a gente guardar dentro de si. E a gente precisa usar. É assim que a gente faz a transformação da nossa sociedade. Então, vocês estão aqui aprendendo, Mas esse aprendizado é para levar para frente, é para ensinar as outras pessoas, é para principalmente dar exemplo, porque através do exemplo é que a gente consegue ensinar as outras pessoas. Então vocês que serão engenheiros,
tem que dar o exemplo, principalmente essa questão de fontes renováveis, né? Quando for fazer um projeto de uma residência, não é? Sempre procure conversar com o seu cliente sobre essas fontes de energias renováveis, principalmente a solar fotovoltaica, que hoje em dia é muito fácil de se colocar nas residências, não é? Mostrar para ele tanto a questão do impacto ambiental causado com a energia hídrica, como também o